Armita 13, autora desse livro aqui, ó, Todas as Cores do Céu, ela não fez apenas um livro, ela fez uma denúncia. A autora nasceu em Mumbai, na Índia, então para escrever essa história aqui, ela tem toda uma bagagem de vivências do que ela vivenciou quando era criança e colocou tudo aqui. Todas as Cores do Céu conta a história de Tara e de Mukha, ambas nascidas na Índia, porém de castas diferentes. E o que são castas? Na Índia, as pessoas são categorizadas à base de castas. Castas inferiores são aquelas pessoas pobres, as pessoas que não nasceram numa família digna, pessoas prostitutas, pessoas mendigas. Já as castas superiores, né, são aquelas pessoas que nasceram em uma boa família, que têm dinheiro, que têm um trabalho bom, que não tem uma má fama. Enquanto Mukha, uma das personagens principais, ela nasceu em uma aldeia muito pequena, onde sua mãe era prostituta. Já Tara nasceu em uma família muito boa, onde tinha seu pai e sua mãe, onde viveu longos anos da sua vida de felicidade. Esse livro traz duas perspectivas, uma contada por Tara e a outra contada por Mukha. Mukha, mesmo passando por uma infância pobre, ingênua como ela era, ela ansiava pelo momento que ela veria seu pai pela primeira vez. Ela, maltratada e cuspida pela sociedade, pelo pessoal da sua aldeia, ela não podia ir para a escola, ela não podia fazer as coisas que outras crianças de casta superior poderiam fazer. Então, para passar a sua infância, já que ela não tinha amigos, ela aproveitava para olhar o céu, olhar as árvores, sentir o vento no rosto, subir em árvores. Era uma criança sozinha, mas que sabia se divertir. E ela não olhava para sua realidade com pena, porque ela ainda não tinha, porque ainda não tinha caído a real de como era a sua vida. Infelizmente, ela só poderia admirar uma vida que nunca chegaria ao seu alcance. Sua avó e sua mãe, ambas eram sacerdotisas de um templo. E antigamente, nessa aldeia, né, as sacerdotivas eram bem vistas pela sociedade, eram umas pessoas muito, assim, alta quiste. Mas com o passar do tempo, isso foi deteriorando e as pessoas pararam de olhar elas como mulheres dignas e passaram a olhar como apenas pedaço de carne. Então, antes o que era uma sacerdotisa passou a ser um pedaço de carne de todos os homens daquela aldeia. Então elas viraram prostitutas e toda noite uma pessoa diferente ia ao encontro delas. Mukha, não podendo fugir desse destino, ela já estava destinada a seguir os mesmos passos da mãe, da avó e da tataravó. Então não tinha muito para o que correr. A sua avó, ela falava, né? Já era o momento para Mukha se batizar, para ser uma sacerdotisa. E a mãe dela não queria que ela seguisse a mesma vida que ela seguia, uma vida muito precária, uma vida que ela não desejaria nem para o seu pior inimigo. Então ela viu uma forma de salvar a sua filha, que era contatar o pai dela. E como é que ela sabia que ele era o pai dela? Ela sentia. Eu não sei como, mas a mãe da Mukha sabia quem era o pai, só que ninguém acreditava que aquele cara, o mais famoso da aldeia, que já até tinha ido embora, né? Que ele era o pai da Mukha, daquela menina suja, esfarrapenta. Ele era um homem considerado rico. Era uma pessoa muito dócil, uma pessoa que era amável com todo mundo da aldeia, todo mundo conhecia ele, então não tinha como ele ser o pai da Mukha. E a mãe dela telefonou, né? Ei, vem cá, salva tua filha, ela vai viver numa vida igual a mim. E ele nem quis saber. Ele fingiu que não era a filha dele, porque não tinha como ele ter certeza se ela realmente era a filha dele, então ele tanto fez. Só que antes da Mukha ser salva, né? Ela não pôde ser salva de perder a sua dignidade aos 10 anos. Ela teve que ser batizada e ela entrou nessa vida muito cedo. Mas tão cedo quanto entrou, ela foi resgatada. A gente imagina que ao Mukha ser resgatada por um cara aleatório, ela teria uma vida boa. Ela poderia ir para a escola, ser uma criança normal, ter uma infância boa. Porém, não é assim que a sua vida transcorre. Ela foi ensinada pela mãe de Tara, a outra personagem principal, que também tem um ponto de vista nessa história, a fazer os afazeres domésticos, a comida, limpar a casa, tudo. Uma menina de 10 anos era responsável por fazer isso aí. Então, desde o primeiro momento que ela pisou os pés naquela casa, ela não era tratada como uma criança,
indefesa, que precisava de ajuda, de um colo amigo, de um ombro amigo. Ela era tratada como uma empregada. Só que o pessoal daquela casa não via isso como ser doméstica, empregada. Eles viam como se estivesse ajudando ela, e uma forma dela retribuir era fazendo os afazeres da casa. E foi assim que Muka passou os seus 5 anos morando com eles, os pais de Tara e ela. O problema não foi ter sido salva de um destino ruim. O problema era como uma sociedade no mundo todo via as castas inferiores, as pessoas que eram castas baixas. Elas eram, as crianças principalmente, que eram as crianças que o pai de Tara resgatava, eram consideradas indignas de ser amiga, de poder conversar, de ter um contato, proibidas de ir para a escola, porque não era algo certo para elas fazer, se misturar com seus filhos de casta superior. Mas, porém, diante de tantas críticas que a mãe de Tara, né, falava que não era para ela se aproximar da Muka, porque a Muka não era uma pessoa para ela se aproximar, que a Muka era uma menina de casta inferior, mesmo assim, Tara se aproximou muito de Muka. E ambas viraram melhores amigas, conversavam, a Muka levava ela pra escola, ela ia pro terraço, olhava o céu. Até a Muka falou que a mãe dela tinha contado uma história que quando ela olhasse pro céu, de noite, estrelado, ela iria ver os seus entes queridos, porque cada estrela que nascia era uma pessoa de bem que morria. Então elas criaram esse vínculo e com base nisso, Muka pôde ver uma outra alternativa de vivência, né? Esse livro é muito pesado, porque ele não fala só de exploração sexual, ele não fala só de machismo, ele não fala só de como a sociedade vê as pessoas de castas inferiores. Ele fala de tudo, ele engloba tudo, ele nos prende, a gente fica enojada de ler certas coisas, porque é a cultura deles, mesmo que o governo, né, o governo eles proíbe a exploração sexual de menores, eles fazem vistas grossas. Mesmo que eles façam fiscalização, na Índia ainda existem muitos casos de exploração de mulheres, de criança, de tráfico, e é uma coisa muito alta. E a autora, né, a Amita, ela traz a história de duas crianças, ambas de castas diferentes, ambas de uma vida diferente, e é junta. Ela faz com que a gente enxergue, que a gente tenha empatia pelas pessoas. Quem é que não teria empatia? Quem é que não teria empatia? Porque assim, o pai de Tara salvou a Muka daquela vida, mas mesmo assim, a Muka era tratada como uma empregada daquela casa. Ela não era vista como uma criança, ela era vista só como uma pessoa, um peso. Até certo ponto da história, parece ser algo que vai ficar assim, né? A gente fica sem entender o que tá passando na história, até que a gente percebe. As duas crianças viram melhores amigas, conversam entre muitas coisas, porém acontece um fatídico acontecimento, né? Muka é sequestrada. Muka desaparece numa noite como se não fosse nada. E é aí que a história começa. Tara, ela passa muito tempo da história procurando Muka. Onde está Muka? Vai em delegacia, vai em encontros de ONGs, de detetives, e ela vai atrás de Muka. Porque a gente vai vendo ao longo da história que a gente vai vendo o passado, contado por ambas, e a gente vai vendo situações que poderiam ser mudadas, mas que infelizmente não teve nada que fazer. E a história é uma busca incessante por Muka, porque Muka não está mais lá, mas a gente continua vendo uma história onde ela está. Então a gente vê o futuro, a Tara comentando, né, falando sobre o passado, que no caso era o presente, e a gente vê o passado, que era a Muka falando de como era ter ido para aquela casa, como ela foi salva, como ela gostava muito de ser amiga de Tara, que ela via Tara como algo muito importante na vida dela, até que tudo desaparece. E essa história me pegou de uma forma muito forte, porque a gente acha que vai acontecer uma coisa, só que aí acontece outra. E a gente fica muito triste, porque esse livro é muito pesado, ele fala de muita coisa importante, muitos tabus foram quebrados, né? Porque isso não acontece só na Índia, acontece aqui no Brasil muito, né? Muitos casos que as pessoas não querem divulgar, não querem falar, porque acham que é algo muito pesado, mas que deviam sim ser abordados, porque quanto mais a gente não fala, quanto mais a gente se fecha, mais as pessoas ruins que fazem esse tipo de coisa vão achar que podem, né? Porque ninguém fala nada, então pode. Eu recomendo esse livro aqui para as pessoas que querem
ver como é a vida na Índia, querem ver como é a vida lá, porque a gente imagina a Índia só como um país sujo, um país que eles fazem comida que podem estar infectadas, comidas nojentas, aquele rio Gange, né? Que é onde eles jogam as cinzas dos seus entes queridos, onde eles se banham, onde é um rio sagrado, né? Onde os corpos das pessoas indesejadas são jogadas, mas que para eles tem um símbolo muito forte, um símbolo de esperança, um símbolo sagrado. E a gente vê quando a Muka vê esse rio, ela olha dessa forma. Mas Tara, ela só vê a podridão, ela vê o fedor, ela tampa com lenço e fala, nossa, como é ruim, como é ruim passar por esse rio para ir pro céu, né? Ela faz essa piadinha, só que Muka não vê dessa forma, ela vê algo como uma lavagem dos seus pecados, são a tristeza. Aquela podridão é a tristeza de cada pessoa que vai lá e faz uma oferenda. A gente fica impactado e a gente olha, começa a olhar para eles de uma forma completamente diferente, a forma que a casta é inserida nesse livro, a forma como eles vivem, né? Porque eles vivem assim. É assim que eles vivem, essa diferença de casta, tudo isso. E eu fiquei muito impactada. A autora soube escrever muito bem. Ela soube fazer a gente nos conectar com cada uma das duas. Eu fiquei com muita raiva de Tara até certo momento. Eu fiquei pensando, nossa, que criança mimada. Mas é uma forma que eles vivem, né? Não é só Tara. Isso é a sociedade. A mãe de Tara é a sociedade. É como eles olham Moca, como eles olham essas crianças. É como eles fingem não ver certo tipo de situação e vivem a vida assim. Mas existem pessoas como Muka, né, como a mãe dela, que vivem nesse ambiente, mas vivem sem viver, sem esperança, sem um motivo, né, para fugir, para mudar. E a autora soube englobar muito bem isso. Ela me fez, no caso, né, a olhar essa história com outro olhar para a Índia, sem aquele ranço, sem aquele nojo, sabe? Fez enxergar uma sociedade que precisa ser salva, né? Que precisa de mudança. Mas é muito difícil mudar uma coisa assim de uma hora para outra. Ela me deixou chocada. É isso.